aprender então um novo comando de acabamento aí, de superfícies, que é novo, ele está a partir só da versão NX5, tá? Ele se chama Streamline. Então eu já tenho o processo montado aqui com algumas ferramentas. No caso aqui essa Ball Mill é uma frese esférica, que aqui está setado com um diâmetro de 20, tá? Porque essa peça ela é bem grande. Workpiece selecionado, ponto zero selecionado, está tudo definido. Então a gente vai criar aqui, dentro de Mill Contour, a gente aprendeu esse comando, esse aqui, agora a gente vai aprender o famoso Streamline. Clicando aqui, configuro tudo que tem que configurar, pasta de programa, vou pegar a Ball Mill, que é a frese esférica de 20, o Workpiece, que é onde está a geometria, e o Mill Finish, que é o acabamento. Dou um nome para a operação, vou deixar esse nome do comando mesmo, dou um OK. Aparentemente, ó, ele é parecido com o Contour Area lá que vocês fizeram ontem, ok? Tem a região de superfícies. Então, se eu quiser dar acabamento simplesmente em uma região de superfícies, eu venho aqui, clico nessa região de superfícies, vou colocar aqui ela de topo para facilitar a seleção, vou abrir aqui a famoso laço em volta da onde eu quero, tá? Vai ficar faltando algumas que eu vou pegar manualmente e vou remover algumas outras aqui. Vocês já vão entender por que eu estou removendo. E que tipo de preocupação que eu tenho que ter se eu for criar uma região de superfície como essa aqui. Que tipo de preocupação que eu tenho que ter na hora de selecionar por superfície. Tá? Então deixa eu só terminar de selecionar. Vou remover esses caras aqui. Percebam que a seleção onde eu criei, ela tem uma geometria bem homogênea. Ó. Essa linha que tem aqui, ela não tem desvio nenhum, esse contorno. Esse contorno aqui também não tem desvio nenhum. Aqui não tem desvio nenhum e aqui não tem desvio nenhum. Por quê? Porque isso aqui, esse comando, ele usa técnicas como se fosse modelar uma superfície. Qual que é a técnica para modelar a superfície? Você tem que ter guias e tem que ter seções. E aí você cria, em cima dessas guias e seções, uma superfície. Esse comando, ele faz exatamente a mesma coisa. Em cima da região que vocês selecionaram, ele vai tentar criar guias e seções para construir como se fosse uma única superfície em cima dessa região para você controlar o seu caminho de usinagem. Então aqui eu tenho que me preocupar de não ter desvio nenhum. Como por exemplo, se eu tivesse pego essa superfície, ó, e essa aqui, toda a fileira dela consequente, tá vendo que aqui tem uma quebradinha aqui, ó? Ele ia dar uma seção quebrada ali. E provavelmente isso daria problema na criação da usinagem. Como daria problema também se você fosse criar uma superfície com essa seção, que é mais ou menos a mesma lógica que ele usa. Ok? Então eu me preocupei em tirar e deixar o mais homogêneo possível o contorno da região. Tudo bem? Feito a seleção, eu dou um OK. Tenho aqui no método o tal do Streamline, vou entrar dentro dele. Como eu selecionei a superfície, automaticamente, a hora que eu entro no Edit aqui do Streamline, ele tenta criar para mim guias e seções em cima daquela região. Essas linhas que estão em rosa aqui é uma prévia do caminho de usinagem que ele vai fazer. Mas as guias e seções, então eu vou apertar o F5 no teclado para ele limpar essas guias, essas linhas rosa. E aqui, ó, se vocês observarem, tem um tal de Flow Curves, que aqui tem uma lista que ele criou, ó, Flow 1, que é essa guia aqui, então Flow significa guia. Flow 2 aqui. E aqui logo abaixo eu tenho Cross Curves, que seria quem? As seções. Então eu tenho uma lista aqui, ó, que seria Cross 1 é essa seção e Cross 2 é essa seção. Isso ele criou automaticamente pra gente, ok? Dá para criar mais linhas, sim. Mas aqui, conforme esse contorno que eu selecionei, ele só precisou de 4 para criar. Ele criou automaticamente. A gente vai ver como cria isso manualmente depois, ok? Estando correto essas guias e seções, observem que essa seção 1 e a seção 2, a seta delas estão apontando para o mesmo sentido. Mesma coisa na guia, ó.
Estão apontando para o mesmo sentido? Isso é regra até mesmo na hora de criar superfície no modelamento. Elas têm que estar apontadas para o mesmo sentido, senão a superfície distorce. E aqui, se elas estiverem apontadas ao contrário uma da outra, o caminho de usinagem vai ser distorcido. Então elas têm que estar apontando para o mesmo lado sempre, ok? Isso aqui, como ele gerou automático, ele já fez da forma correta. Perfeito? Então, depois de selecionado isso, eu venho aqui no Cut Direction, vai aparecer essas setas aqui em laranja, e dependendo das setas que eu escolhi aqui, ele vai fazer o sentido de corte da ferramenta. Então, se eu pegar essa seta, ele vai fazer a usinagem nesse sentido, indo daqui para lá. Se eu pegar essa daqui, ele vai fazer nesse sentido também, só que vindo de lá para cá. Se eu pegar essa seta, ele vai fazer nesse sentido aqui, ó, vindo desse lado para o outro, e assim consequentemente as outras, ok? Então eu vou escolher, por exemplo, ó, essa daqui. Então ele vai traçar aquelas linhas rosas para mim ali. Aqui eu escolho qual o formato da minha usinagem, eu vou estar escolhendo zigue-zague mesmo. Aqui, ó, é o step over, a passada lateral. Ele está por número, que seria a quantidade de passos que eu quero. Eu acho meio difícil usar isso aqui. É mais fácil usar o quê? Ou o scallop, ou esse máximo, que aí eu determino. Eu falo, eu quero que tire de 3 em 3 milímetros, por exemplo. Eu vou fazer um valor grande aqui só para não demorar o cálculo, ok? Então, definindo isso aqui, dou um ok, vou para a operação propriamente e mando dar um generate. Olha o caminho de usinagem, como é que ele vai sair. Ele vai seguir desde o começo até o final, seguindo as guias e seções. Tá? Então ele faz uma transição como se fossem as isoparamétricas de uma superfície. Ok? Então ele criou para mim, ó, o espaçamento seguindo de uma para outra, ó, fazendo o acabamento. Isso é muito legal quando você precisa dar um acabamento num determinado sentido e que fique naquele formato exato o acabamento, né? Para quem faz molde, que eu acho que não é o caso de vocês, mas para quem faz molde isso é muito importante, porque ele dá o acabamento naquela região para ficar as cristas sempre no mesmo sentido e facilita de repente a vida do cara que vai polir o molde, ok? Então isso aí está sendo bem usado. Bom, esse aqui é uma das formas de fazer o comando Streamline, ok? Então dou um ok aqui, terminei o comando. Eu vou mostrar uma outra maneira agora.